As outras meninas do projeto infelizmente não puderam vir, mas a gente achou muito importante ter essa live de encerramento para falar um pouquinho sobre o que foi esse projeto Maio da Recolocação, né? Na quarta-feira agora a gente encerrou um trabalho que foi feito pela Prepara RH com a ajuda de vários voluntários, né? A gente encerrou um trabalho que foi um trabalho pioneiro na nossa região, um trabalho que enche todas nós de orgulho, né? Todos nós, que nós também temos voluntários homens, o Igor, que enche todos nós de orgulho, e por isso que a gente achou importante falar um pouquinho para vocês sobre o que foi esse trabalho, quais foram os resultados desse trabalho. Teve várias pessoas que comentaram, parabenizaram a gente, e isso foi muito importante para a gente, então por isso que a gente achou importante contar um pouquinho para vocês sobre o que foi esse trabalho do Projeto Maio da Recolocação, falar um pouquinho sobre quais foram os principais resultados e dar algumas dicas finais, né, sobre, com toda essa nossa vivência, corrigindo currículos, tendo contato com as pessoas que estão buscando uma recolocação, a gente queria compartilhar um pouquinho sobre quais que foram as nossas vivências, né, o que a gente aprendeu com esse projeto do qual nós participamos, né. O Projeto Maio da Recolocação, como vocês sabem, ele começou no dia 1º de maio, né? E ele surgiu da ideia que nós tivemos, né, de verificar como que está sendo o impacto da pandemia na nossa região. Na época a gente estava ouvindo falar de mais de 500 postos de trabalho sendo fechados, e essa mesma situação ela estava acontecendo em todo o país, e aí a gente, de forma inconformada, decidiu ver o que a gente poderia fazer. E aí, inicialmente, a ideia surgiu, né, de que como nós somos profissionais de RH, eu, a Kesley, a Mayara, a Bruna, a Thalita, né, e a Priscila, que era quem estava inicialmente no projeto com a gente decidiu fazer um trabalho de revisão gratuita de currículos, ajudar o pessoal com esse nosso conhecimento e com a nossa vivência a revisar o currículo deles. E essa foi a nossa ideia inicial, né, Kesley? A Kesley foi, acho que, a primeira pessoa que eu liguei, a primeira pessoa que topou já de cara. E aí essa foi a nossa ideia inicial, mas o projeto ele acabou ganhando uma dimensão muito maior, ele acabou ganhando apoiadores. O Marcelo Nakamura, né, que ele, não sei se ele está conseguindo assistir essa live, ele é um contato mais do LinkedIn, mas ele apoiou bastante o projeto, ajudou a divulgar para os contatos dele. E foi ganhando uma dimensão maior, empresas apoiaram, ficaram sabendo da nossa iniciativa, apoiaram com a divulgação de vagas, e pessoas do país inteiro, né, a Renara, a Carol, que é lá de São Paulo, a Carolina Soré, a Fer, que está assistindo aqui a nossa live hoje, e o Igor, também quiseram ajudar, quiseram participar dessa iniciativa com a produção de conteúdo. Então a gente acabou atuando nessas 3 frentes, né, revisão de currículos, produção de conteúdo e divulgação de vagas. Durante esse 1 mês e meio em que nós tivemos, 1 mês e 3 semanas praticamente, que nós tivemos fazendo o Maio da Recolocação. E nesse período, pessoal, a gente conseguiu apoiar, né, graças a Deus, nós conseguimos unir forças para apoiar 144 assessorados, né, 144 pessoas aí, através do projeto. Nós conseguimos divulgar mais de 20 oportunidades de emprego. Conseguimos produzir 10 conteúdos, mais de 10 artigos e conteúdos para facilitar, para que esse conhecimento chegue para quem está buscando uma recolocação. E uma coisa muito bacana é que através dessa divulgação de oportunidades, né, que nós divulgamos mais de 20 oportunidades, a Adriana Dias, que foi uma das nossas assessoradas, conseguiu a sua recolocação no mercado. Ela até gravou um videozinho que eu vou estar divulgando entre domingo e segunda-feira para vocês. Então esses foram os principais resultados, né, os principais impactos que nós conseguimos através do projeto Maio da Recolocação. E quando eu digo nós, eu acho muito, muito, muito importante agradecer todos os voluntários que participaram desse projeto, a Kesley, a Marina, a Bruna, a Priscila, a Mayara, a Thalita, o Igor, a Fernanda, a Renara e a Carolina Soré. Muito obrigada, pessoal, porque vocês fazem parte de todo esse impacto e todo esse sucesso que foi o nosso projeto, né? E aí, então, eu tô aqui com a Kesley. Kesley, se apresenta um pouquinho pro pessoal. Meu nome é Kesley Priscila, né? Sou formada em Psicologia, me formei em 2017, há 3 anos, né? Sou especialista em gestão de pessoas, tenho experiência aí de 4 anos em recrutamento e seleção,
né? Comecei em uma consultoria aqui em Araçatuba mesmo, e já trabalhei em algumas empresas em Birigui também, né? Atualmente estou como consultora na Prepara RH, né? Ajudando aí. Tenho 25 anos, moro aqui em Araçatuba. Legal. Tem bastante experiência com recrutamento e seleção, tem atendido alguns clientes por nós também aqui pela Prepara RH. E foi uma consultora que pegou firme no projeto, acho que só a Kesley atendeu mais de 80 assessorados, que ela deu um gás mesmo na revisão dos currículos. Teve agradecimento especial para a Kesley no LinkedIn da Prepara. Obrigada a todos, né? Que foi um prazer realmente trabalhar como voluntária nesse projeto, né? Acho que pude colaborar com muitas pessoas e como eu também pude crescer muito, né? Porque eu acho que cada currículo tem que ter a cara do candidato, né? Da pessoa mesmo. E foi isso que ao fazer as devolutivas, né, eu tentei realmente fazer. Dar o meu melhor, né? Para que ele realmente pudesse se recolocar no mercado de trabalho, para que o currículo dele ficasse mais objetivo. Ah, bacana. E aí, Kézia, o que eu queria perguntar mesmo é sobre essa experiência, né? Conta um pouquinho para o pessoal quais que foram os principais aprendizados, o que você tirou de aprendizado mesmo dessa experiência que você teve na revisão de currículos dos candidatos. Acho que primeiro, para mim foi um prazer estar trabalhando nesse projeto, porque era algo que eu queria, assim, é algo que eu gosto de fazer, trabalhar em RH, né? Eu falo que eu realizei meu sonho de infância, porque era fazer psicologia e trabalhar dentro de uma empresa, né? Voltada na área de RH mesmo. Então eu gosto do que eu faço, né? Ainda estou aprendendo, tenho 4 anos de experiência na área, com recrutamento e seleção em específico. Então estou aprendendo, mas o pouco que eu sei, eu queria colaborar com outras pessoas, né? Poder ajudar. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo na pandemia é propício para isso, né? Eu acho que todos os momentos a gente tem que estar ajudando uma pessoa, mas nesse momento é o momento da gente de unir mesmo de alguma forma, né? Não pode presencial, mas a gente fazia computador, faz live, da forma que puder, realmente para estar ajudando os outros. E então, eu acho que o maior aprendizado foi referente a isso mesmo, né? E às vezes a gente acha que não está ajudando alguém, mas de uma forma pequena, fazendo aquilo que a gente gosta, realmente a gente dá um impacto na vida de outras pessoas. Tivemos aí vários retornos, né, de como foi positivo esse trabalho, esse projeto. Acho que uma coisa que é legal quando a gente fala de pequenas atitudes, né, que até quando eu pensei em colocar o Maio da Recolocação em vigor e tal, eu falei, mas gente, será que uma coisa tão boba, né, uma coisa tão simples vai mesmo ajudar alguém, né? E a Kézia, ela faz a revisão de currículos e ela colocava em cada currículo dela uma frase para o candidato. Ela fez isso, eu até falei, poxa, achei legal, né, Kézia? Vamos colocar como um modelo e tal. E acho que uma das assessoradas dela comentou que aquela frase foi o que motivou ela, que ela estava num momento sem esperança, que estava triste, e saber que aquela frase foi escrita para ela fez ela acreditar. Então, acho que isso realmente é bem bacana. A gente não tem ideia de quanto as nossas pequenas atitudes de se dispor mesmo para alguém podem fazer a diferença. E outra coisa bem legal também, que eu queria que você comentasse um pouquinho mais, Kézia, como a gente viu, né, que pessoas de diferentes públicos, desde o público mais operacional, que a gente atendeu pessoas que eram auxiliares de cozinha, auxiliares de produção, recepcionista, até a gente atendeu pessoas que tinham um currículo bilíngue, que tinham um currículo de mestrado e doutorado, mas essa questão de elaborar um currículo é uma dúvida para todo mundo, né? Todos eles tinham lá oportunidades e dúvidas, e eles mesmos comentavam, né, quando eles faziam a solicitação para participar do projeto, que realmente era muito difícil para eles essa questão de elaborar um currículo. E nessa vivência que você teve, o que você observou que a gente pode deixar aí de dica para o pessoal que está assistindo? O que você observou que realmente tem de oportunidade para o pessoal estar prestando atenção quando for elaborar um currículo? Para começar, né, eu fiz até algumas anotações aqui. Tá? As devolutivas que a gente fazia, né, colocava sempre em tópicos. Então, dados pessoais, objetivo,
experiência profissional, formação acadêmica, né? A gente sempre ia por tópicos. E nos dados pessoais, eu notei que muitas pessoas colocam um telefone só, né? E o quanto é importante a gente realmente colocar pelo menos mais um contato. Hoje mesmo, estava entrando em contato com o currículo, né? Pra gente agendar a entrevista, e ele colocou só um telefone e ele não atendeu. Eu liguei 3 vezes, ele não atendeu. E aí não retornou também, né? Então, assim, e aí talvez ele perde a vaga porque só teve um contato, né? E eu tentei ligar várias vezes e a pessoa não atendeu. Então, eu acho bacana sempre colocar mais um telefone para contato, né? Seja de uma pessoa que vai atender ou de um telefone fixo, enfim. Hoje é uma forma que também as empresas estão entrando bastante em contato, que é pelo WhatsApp, né? Inclusive esse candidato, como ele não me retornou, eu vou entrar em contato com ele pelo WhatsApp. Então, colocar lá o símbolo do WhatsApp ou a própria palavra escrita, né? Porque a empresa, o recrutador pode verificar, pode perceber que pode entrar em contato com ele, com o candidato através desse aplicativo, né? Que está sendo muito usado. O LinkedIn, né? Para quem tem o LinkedIn e está atualizado, é bacana colocar o link lá. Coloca o símbolo do LinkedIn ou a própria palavra mesmo e colocar o link. Por exemplo, não colocar o nome, né? Igual meu nome é Kesley Priscila, colocar Kesley Priscila. É claro que meu nome é diferente, né? É bem diferente. Foi um exemplo bem específico. Bem específico. Mas é um nome muito comum, a hora que a pessoa vai para o recrutador vai pesquisar, então aparecem vários nomes e a gente não sabe quem que é, né? Então, realmente colocar o link. É bacana colocar nos dados pessoais o endereço, né? Ou pelo menos o bairro que mora e a cidade, né? E a idade ou data de nascimento. CPF, RG não tem necessidade. CEP eles colocam também. CEP coloca, também não tem necessidade, porque você já tem o bairro, você já tem a cidade, o recrutador vai saber a localização ali do candidato. Então, são informações que não tem necessidade, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Duas coisas disso que a Kesley falou, acho que são bem importantes. A primeira é que a gente sempre tem que pensar que o currículo, ao mesmo tempo que ele tem que ter todas as informações que você precisa, ele tem que ser completo e objetivo ao mesmo tempo. Então, apesar dele ter que ser completo, tudo aquilo que não for agregar, ele vai estar tomando um espaço e vai estar dificultando a visualização daquelas informações que realmente importam. E uma coisa que eu acho que todo mundo que é profissional de RH aqui vai identificar, né, é que muitas vezes o processo de recrutamento e seleção é uma atividade muito dinâmica, que nós temos prazo, até a Kesley está trabalhando comigo com um projeto. Então, a gente, como consultora, a gente se compromete com um prazo com o nosso cliente. Então, tudo aquilo que o candidato puder fazer para facilitar o nosso tempo, né, porque a atividade de recrutamento e seleção, ela tem um tempo, um prazo para ser concluído, é muito importante. Então, deixar mais de uma informação de contato, deixar uma informação de contato pelo WhatsApp, são coisas que é essa questão de você entender que é uma atividade que tem prazo e que é importante você tentar otimizar o prazo do recrutador, né? Sim. E aí o próximo tópico, né, que é o objetivo, muitas pessoas confundem, acaba colocando as qualificações pessoais mesmo, Sim. né, ou então colocando uma frase lá, mas assim, o objetivo... Pretendo ingressar nessa conceituada empresa. Exatamente, me desenvolver, né, eu falo. Mas o objetivo mesmo, a gente tem que colocar a área ou o cargo que a gente deseja ocupar, né, por exemplo, a gente... RH, né? Eu quero ocupar o cargo analista de RH, o cargo psicóloga, né? Colocar o cargo ou a área que deseja ocupar. Ou atuar na área de recursos humanos. Exatamente, exemplo, né? porque seria um pouco mais amplo, né? Isso. E no máximo três áreas, né? Para não ficar tão abrangente também, né? Então, fica atuar na área comercial, vendas, marketing, administrativo, ou produção, ou áreas correlatas. Exatamente, aí fica muito extenso, né? Então, e assim... Vamos supor, a gente divulgou uma vaga, sempre procurar colocar de acordo com a nomenclatura que a empresa divulgou, né? Sim. Se você vai mandar um currículo específico para aquela empresa, adequar o currículo, certo? E assim, o objetivo também está linkado com as outras informações do currículo, Sim. com as experiências profissionais, por Isso exemplo, é bastante né? importante, né? O pessoal comentou aqui, a Marina, ela trabalha comigo lá também, né, na empresa que eu atuo. Ela falou que esses erros que você comentou, quer dizer, são bem mais comuns do que a gente imagina.
E são pequenos detalhes que acabam contribuindo para um currículo bem formulado. Exatamente. E a informação acadêmica também, né? O próximo tópico é sempre colocar fez o ensino superior, né? Colocar a graduação que você fez, o curso, né? Então, por exemplo, fiz psicologia, coloca o curso de psicologia, na onde você fez o curso, né? E o ano que concluiu o curso, né? E se você fez mais de uma faculdade ou fez especialização, sempre colocar em ordem da mais recente para mais antiga, né? Porque tem muita gente que coloca assim, ensino superior, mas aí a gente não adivinha, né, para saber qual o curso que a pessoa fez ou não. Então é sempre bom colocar o nome do curso realmente. Tudo que gera dúvida é complicado, né? Exatamente. E aí às vezes também vejo, por exemplo, uma pessoa que tem uma pós-graduação, né? Normalmente a pessoa que tem uma pós-graduação, ela vai colocar aquilo que é mais relevante, que é a pós-graduação dela e a graduação, né? Nessa questão que a Kesley falou que é da mais recente. Mas tem gente que às vezes tem várias qualificações e coloca, por exemplo, ensino fundamental, né? Quando você tem uma pós-graduação, ensino fundamental e ensino médio já são formações secundárias, que já não precisa estar colocando. Então sempre tem que pensar nesse equilíbrio entre você ser completo, então não adianta esquecer de falar a faculdade, o ano que concluiu, se concluiu ou não, né? Várias vezes eu já peguei currículo, formação superior. Você concluiu? Não, eu tranquei. E aí o pré-requisito era completo, então perdeu o tempo lá do recrutador naquela atividade. Ao mesmo tempo então, que você tem que deixar completo, também não precisa colocar informações que sejam secundárias que vão estar lá tomando um espaço. Exatamente. Igual, por exemplo, o que ela acabou de falar do não concluiu a graduação, caso desejar colocar no currículo, não tem problema, né? Mas então coloca o curso, a instituição, e coloca incompleto, né? E o ano que parou a faculdade, né? Para a gente entender melhor aquela história. Exatamente. A questão da experiência profissional, né? Que é o principal para nós. Sempre colocar também da mais recente para mais antiga, né? E no máximo 5 experiências, até para não ficar tão extenso o currículo. Não parece a carteira de trabalho, praticamente. Exatamente. Então, coloque sempre da mais recente para mais antiga. É importante colocar o nome da empresa, né, o período que trabalhou, e aí o período é bom colocar o mês barra ano, o ano, né, depois colocar mês barra ano novamente, né, o período realmente que ficou. Porque se coloca só o ano, pode ser no começo do ano, e no final, tem aquela exatamente, pode entrar, vamos supor, a pessoa entrou em 2019, né, dezembro de 2019 e segue em janeiro de 2020, aí coloca 2019, 2020, de repente, a gente acha que é 2 anos, mas na verdade é 2 meses. Ou pode ser diferente, né, a pessoa coloca de 2019 a 2019, mas ela trabalhou de janeiro até dezembro, exatamente. Então o ano inteiro lá. Isso, então é bom colocar, não precisa colocar dia, né, mas pelo menos o ano, o mês e o ano, né, o período. E é muito importante colocar as principais atividades, né, que exerceu dentro daquela empresa, naquele cargo mesmo, qual era a rotina de trabalho. Claro que não muito específico, né, para não ficar muito... Fica muito prolixo. Exatamente, mas resumir, né, as principais atividades, né, e os principais resultados que foram atingidos naquela empresa. Algum projeto que participou, né, alguma coisa que deu resultado dentro da empresa, colocar dentro dessas principais atividades. Para agregar diferencial, exatamente. Né? É importante de colocar nesse tópico experiência. E aí sobre esse tópico experiência que, como a Kesley falou, é o principal conteúdo, né, de um currículo, né, para ser colocado nesse tópico, eu vejo bastante dúvidas, primeiro sobre isso que ela falou, e dúvidas também de candidatos, por exemplo, que não têm uma experiência profissional, né? O primeiro ponto, né, nesse tópico que a Kesley falou é que não especificar datas ou não especificar atividades é um erro muito comum, né? Às vezes a pessoa coloca o nome do cargo, por exemplo, auxiliar administrativo, mas quais que eram as atividades que ele fazia como auxiliar, né? Por exemplo, na empresa em que hoje eu atuo, a gente tem auxiliar administrativo para mais de 30 áreas diferentes. Então, quais que eram realmente as atividades que a pessoa exercia? Então, é importante essa especificação e a questão do mês e o ano também, e da organização também. Eu já vi muitos currículos bons, assim, de bons profissionais, que a organização da experiência fica tão confusa, e como eu comentei, no momento do recrutamento a gente tem os prazos e os tempos, e isso muitas vezes acaba desqualificando o candidato para uma vaga por
por não ter expressado nessas informações da forma mais adequada possível. Então isso é bastante importante e é um exercício mesmo, né? A pessoa precisa trabalhar e ir fazendo, que com a prática isso fica praticamente automático, mas é importante que as pessoas se esforcem, façam, vão trabalhando nisso para que o currículo vá ficando cada vez melhor e mais objetivo. E aí um outro tópico que o pessoal me pergunta bastante também é sobre, mas eu não tenho experiência profissional, o que eu posso colocar no meu currículo? Né? Alguma experiência que você tenha feito de trabalho informal, você pode estar colocando no seu currículo. Alguma experiência que você tenha feito de trabalho informal, que eu digo, por exemplo, um trabalho autônomo, né, que às vezes você fez, pode estar colocando. Um trabalho voluntário que você realizou, por isso a importância do trabalho voluntário, que você realizou. Um trabalho voluntário ele é uma experiência profissional. Né? Todos esses voluntários que eu comentei com vocês, eles tiveram uma experiência profissional que agregou diversos aprendizados, né? Não só para o currículo deles, mas também para a vida. Então, coloca um trabalho voluntário. E aí, essa é uma dica de você que não tem uma experiência profissional também. Poxa, não tem nada para colocar no meu currículo. Umas boas dicas seriam, façam um estágio, né? Às vezes tem alguns estágios até que são não remunerados. Poxa, eu sei que é chato, né? Todo mundo precisa sobreviver. Mas faz alguma experiência, faz um trabalho voluntário, que com certeza isso vai agregar não só um conteúdo para você colocar no seu currículo, mas também uma experiência, uma vivência profissional e um aprendizado pessoal para você. Então, acho que ainda nesse tópico experiência também é importante falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. E é como eu tinha comentado, né? Sempre está linkado com o objetivo, né? Então, se eu estou com uma vaga administrativa, trabalhei como, sei lá, auxiliar de limpeza, né? Foi uma experiência que eu tive. Não tem muito a ver, né? São coisas são diferentes. Exatamente, então tentar direcionar mais o currículo, colocar as experiências profissionais que tem mais a ver com o objetivo que você deseja alcançar. Certo? É isso, experiências. E aí, falar da formatação de forma geral do currículo, né? Ter cuidado para não passar mais de 3 páginas, senão também fica muito extenso. No máximo 3 páginas aí para as vagas mais estratégicas, né? De especialista, ou uma vaga gerencial, né? E aí, se for necessário, então diminui, faz um resumo melhor das principais atividades, mas realmente não passar das 3 páginas, ou resume o tamanho da letra, se tá 12, coloca 11. Mas também não adianta colocar 8 na letra, que não tão pequeno. Então, esse é um recrutador cego, igual eu, por favor, pessoal, não façam isso, acaba com a gente. E principalmente, né, não ter erro de português, né? Então, pede para uma pessoa fazer a correção do seu currículo, né? Dá uma olhada. Algum amigo, dá uma olhada para ver se está tudo certo, não tem nenhum erro de português, né? E outra coisa, manter um padrão, né? Porque eu vi vários currículos agora que não tem, coloca negrito em uma parte, na outra que deveria também ter, não tem negrito, não está justificado, sabe? Fica meio bagunçado. Cada hora tá com uma formatação e começa a centralizar, daí meio pra direita, aí você fica lendo nossa assim, então... Tamanho de letra diferente, letras diferentes, então realmente manter um padrão, né? Como eu falei bem no comecinho, o currículo é a cara do candidato. Se ele já está bagunçado, o currículo, imagine, né? Então a gente acaba tendo essa percepção. Exatamente, né? então a gente tem que realmente organizar ele aí. Aí uma outra dúvida que o pessoal tá comentando aqui, né? De colocar o máximo de informações possível sem ser repetitivo. Eu acho que justamente esse é o principal objetivo, né? Você trabalhar a questão da objetividade e ser completo ao mesmo tempo. Então isso é bastante interessante. E tem um pessoal aqui que está se identificando com os exemplos que a gente está comentando, principalmente o pessoal de RH que já viu bastante. Uma outra pergunta que o pessoal sempre me fez, né, no projeto do Maio da Recolocação foi o que eu coloco no tópico informações complementares, né? Muitas vezes o pessoal coloca muito características, tipo, eu sou uma pessoa honesta, tal. Isso não é adequado, né? Mas então o que a pessoa poderia colocar nesse tópico? Eu acho que está realmente ter informações que são importantes para aquela vaga.
Um exemplo, um motorista, né? Um motorista, então ele poderia, o objetivo dele é ser motorista, então nas informações complementares ter lá que ele tem CNH, qual CNH que é? Exatamente, que ele pode viajar, que ele tem carro, por exemplo, né? Tem disponibilidade para mudança, coisas nesse sentido. Está realmente de acordo com o objetivo dele. Não ficar colocando característica pessoal, nada nesse sentido. Acho que, por exemplo, algum curso também, né, nesse exemplo que a Kesley deu do motorista, às vezes tem curso de transporte de passageiros, curso de transporte de cargas perigosas, o MOB, então isso é uma informação complementar relevante. Quem trabalha na área de departamento pessoal, eu vejo muito colocar nas informações complementares, domínio de SAP, domínio de TOTOS, algo que realmente vá agregar para aquele seu objetivo. Por isso que eu falo, o objetivo ele sempre vai ser a bússola do seu currículo. Então tudo que você vai colocar lá tem que estar conversando com esse objetivo. O objetivo ele vai ser o norte, né? Então tudo que você for colocar lá precisa ter uma coerência, precisa estar conversando adequadamente com o seu objetivo. Você está prestando atenção, Júlia? Eu estou olhando aqui. Você vai fazer o seu currículo bonitinho? Então, tudo precisa ter essa questão, né? Então, um curso, para uma vaga de psicólogo. Se às vezes você vai prestar para uma vaga que é de psicólogo mesmo, colocar que está com o CRP ativo, se você estiver, então tem outro tópico que nunca pode mentir no currículo, então tem que falar realmente. Se você vai para alguma vaga que às vezes é para trabalhar, por exemplo, como PJ, né? A gente divulgou uma dessas vagas do Maio da Recolocação, possui MEI aberta. Então, tudo isso que for agregar um diferencial que você tiver, né? Que for agregar um diferencial para aquela vaga, é importante estar colocando nas informações complementares, né? Mas são informações complementares pensando na vaga e não informação complementar sobre mim, sobre minhas características. Esse tipo de coisa a gente vai observar no candidato durante as outras etapas de seleção, né? E não durante uma triagem de currículo. Outra pergunta, outra coisa que eu vi bastante é referente ao resumo profissional, né? Normalmente o resumo ele é mais usado para quem trabalha na área administrativa ou para quem tem mais de uma área de atuação, né? 2 áreas de atuação. E aí tem que estar linkado também com o objetivo, né? Não adianta falar no resumo atividades que não tem muito a ver com o objetivo e também não ficar colocando característica pessoal, né? Que foi muito comum, tem um bom relacionamento interpessoal, líder, né? Não tem necessidade de colocar isso. É bacana colocar assim, o tempo que você ficou nesse resumo, fazer um resumo mesmo da sua vida profissional de acordo com o objetivo. Então, por exemplo, 4 anos de experiência, com RH em específico, recrutamento e seleção, né? Especificar qual que era o seu foco ali. E não repetir informações que já tem no decorrer do currículo. Eu vi bastante gente que colocou assim, sou graduado em psicologia, e aí vai falando, já vai, tem um idioma de inglês e não sei o quê. Não tem necessidade se já tem um outro tópico falando disso no decorrer do currículo. Por isso que o resumo profissional, na verdade, nem é um tópico muito obrigatório, vamos dizer assim, né, no currículo. Ele é mais útil quando a pessoa tem uma carreira extensa, né? Ou quando talvez ela tenha atuado em mais de uma área, né? Por exemplo, a pessoa atuou na área de controladoria e na área comercial. Já vi alguns profissionais assim. E aí, especificar, né? Eu tive 4 anos de experiência na área de controladoria, onde houve oportunidade de migração para a área comercial e desenvolvi as principais habilidades e ferramentas, entendeu? Então, acho que nesse caso seria bacana, né? Mas em outros casos, se for uma coisa para você ficar, como a Kesley falou, repetindo o que já está lá nos outros tópicos, eu acho que não tem tanta necessidade. Coloca ela no chão, ela tá querendo dizer. Chega de lives por hoje. Então, acho que basicamente é isso. E aí, um outro ponto bacana é a questão de que às vezes a gente coloca informações que são observadas em outras etapas dos processos seletivos, né? Como esse exemplo que a Kesley acabou de dar, de você colocar características pessoais. É interessante a gente ter uma ideia, né? Entender um pouquinho sobre como funciona um processo de seleção.
Porque numa triagem de currículos, a triagem de currículos, que é a etapa que o candidato passa quando ele encaminha um currículo profissional, aquilo que a gente passa quando a gente encaminha um currículo profissional é a triagem de currículos. Então ela serve para verificar se o candidato possui conhecimentos e habilidades importantes para a vaga, né? E aí essa seria a finalidade, né? Os pré-requisitos ou requisitos desejáveis. Então se a pessoa possui os pré-requisitos ou requisitos desejáveis para aquela vaga, é na etapa de triagem de currículos que a gente vê. Agora, uma habilidade comportamental, por exemplo, a gente não vê na triagem de currículos, né? A gente vai ver nas outras etapas dos processos de seleção. Então não adianta você falar da sua habilidade de comunicação e de liderança, sendo que a triagem de currículos não é a metodologia mais adequada para o recrutador entender aquela sua habilidade. Então acho que por isso que é importante também ter essa noção, esse conhecimento de como funciona e o que avalia cada uma das etapas dos processos de seleção. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Só parabéns, porque a gente é sensacional, né? Então, pessoal, é isso, né? Eu queria agradecer bastante todos que participaram aqui dessa nossa live, com as interações, as perguntas. Gostaria de agradecer mais uma vez todos os voluntários, né? Hoje a gente está encerrando oficialmente o projeto Maio da Recolocação. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração todos os voluntários, porque sem vocês, né, sem a Kézia e sem as meninas que estão assistindo, o Igor, sem vocês nada disso, né, todo esse impacto que pode parecer pequeno, mas as coisas boas elas reverberam no universo, né? Então todo esse impacto, essa mudança que a gente gerou na vida de tantas pessoas, nada disso seria possível sem vocês e sem as pessoas que acreditaram no projeto, né? Muitas vezes a gente brinca que para falar mal tem um monte de gente, mas para apoiar tem poucas. Na verdade não, tem muita gente aí boa que apoia, a gente recebeu muitas mensagens positivas de pessoas de diferentes públicos, né? Desde o pessoal mais operacional até pessoas especialistas e gerentes, de diferentes áreas, pessoas que realmente eu nem tinha tanto contato, apoiando, pedindo pra gente não tenha força, continue, porque esse trabalho de vocês é importante. E acho que o sentimento principal é a gratidão, porque graças ao apoio de vocês, ao compartilhamento de vocês, a gente conseguiu ter um resultado bem melhor, né? A gente imaginava, quando a gente começou, eu falei, a gente vai conseguir fazer no máximo uns 100, né? Se a gente se matar, a gente faz 100. E a gente conseguiu quase 150, né, assessorados, fora a questão das vagas, e que a gente conseguiu também oportunizar e diretamente a recolocação de uma pessoa, e indiretamente eu acredito que muitas outras pessoas, se Deus quiser, todas essas 144 pessoas vão se recolocar no mercado de trabalho, e essas atitudes são muito importantes. Eu queria realmente agradecer de coração o apoio de vocês, né? Da mesma forma que o que a gente fez poderia parecer pequeno, o apoio de vocês também poderia parecer pequeno, mas pra gente foi muito importante, foi aquela força para que a gente conseguisse concluir o projeto até o final. Então eu queria realmente agradecer de coração a todos vocês que apoiaram, que acompanham, que fortalecem o trabalho da Prepara RH, e eu queria falar para vocês dos próximos acontecimentos que vão ter por aqui nas nossas redes sociais. Na segunda-feira, não sei se todo mundo já sabe, mas vai ter o sorteio. A gente vai sortear um kit recolocação, né, profissional, que é um livro para desenvolver competências técnicas, que é o livro do Marcelo Nóbrega, que você está contratado, e um outro livro para você desenvolver habilidades comportamentais, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro incrível, que eu acho que todo mundo tem que ler, é uma leitura obrigatória, que faz a gente se conhecer e refletir muito sobre o nosso comportamento. Então a gente vai sortear esses 2 livros e uma bolsa de estudos para o nosso workshop de preparação para o mercado de trabalho e processos seletivos, né? Esse nosso workshop, ele vai ser lançado na quarta-feira, dia 1º de julho, a gente vai lançar, e é um workshop justamente para que vocês possam adquirir essas competências sobre o que é o mercado de trabalho, quais são as principais competências que a gente precisa desenvolver no nosso mercado de trabalho hoje, né? Porque o mundo como um todo tem mudado muito, né? E o mundo do trabalho da mesma forma. E processos seletivos, né? Quais são as etapas dos processos seletivos, o que essas etapas avaliam,
como a gente se comporta em cada uma dessas etapas. Você que é profissional de RH, modelos para você poder aplicar no seu dia a dia de cada uma dessas etapas. Então a gente vai lançar esse workshop no formato EAD, a gente já fez ele no formato presencial em fevereiro, foi um sucesso. E agora a gente está inovando nessa nossa nova realidade no formato EAD, mas de uma forma que seja bastante participativa, de uma forma que tenha atividades práticas e que eu acredito que vocês realmente vão gostar muito. E tendo esse caráter social, né, que eu acho muito importante para a minha empresa, que eu nunca quero perder isso, o workshop ele vai ter 2 módulos, né, que é um total de 8 aulas de conteúdos gratuitos. Então, quem aí não tiver condições de estar pagando, assista os conteúdos gratuitos, compartilhe os conteúdos gratuitos e ajuda a gente a fazer esse workshop chegar para bastante gente e compartilhar o nosso conhecimento, porque, como a Bruna disse, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, eu acredito muito nisso também. Então é isso, segunda-feira vai ter o sorteio. Se você ainda não participou, vai lá na postagem do sorteio, marca 3 amigos, curte a postagem do sorteio, que você pode receber, eu vou encaminhar para o ganhador na casa, né, de quem for o ganhador, o kit de recolocação e pode ganhar uma bolsa de estudos completa no workshop. E na quarta-feira fica aqui com a gente para acompanhar o lançamento do nosso novo projeto, nosso primeiro projeto EAD, que foi feito com muito carinho e muito amor para todos vocês, tá bom? Fala tchau pro pessoal, Kelly. Tchau, obrigada, viu? A Júlia já abandonou a live, ela já saiu daqui, então é só a gente mesmo.